Boa noite, quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, 21 horas. Aqui a gente está dando início, nesse exato momento, à nossa primeira live, na realidade, a nossa live de apresentação do projeto editorial em preto e branco. Um projeto novo, voltado para o município de Torres, aqui no litoral norte gaúcho, e que foi uma ideia em conjunta do radialista Mário Dutra Santos Júnior, que participa comigo nesse momento da live, e minha, Humberto Petricaletti, jornalista, radialista, produtor de conteúdo. Então, gostaria de dar a vocês as boas-vindas, uma boa noite a quem está participando conosco deste momento. Tá, boa noite, Mário. Faça aí a sua apresentação, fale um pouco de ti aí para o pessoal te conhecer melhor, conhecer o nosso projeto editorial aí em Torres. Bom, boa noite a todos. Como o Humberto já falou o meu nome, né? Eu sou A gente está com um probleminha no sinal aí da internet do Mário e deu uma travadinha. A internet aqui, nossa, aqui realmente é uma coisa complicada. Mas enquanto o Mário está pausado ali na conexão dele, deixa eu falar então um pouquinho de mim. Então, meu nome é Humberto Caletti, Beto Caletti para muitos. Sou jornalista profissional, trabalho há mais de 25 anos dentro do jornalismo. Já trabalhei em rádio, televisão ainda não, rádio, jornal, assessoria de comunicação. E o Mário é um amigo de mais de 25 anos. Nós estávamos... caiu a conexão do Mário. Nós estávamos conversando um tempo atrás aí sobre um projeto editorial, sobre um trabalho em conjunto, não é? E aí ele veio com a ideia da gente fazer um informativo no município de Torres. Torres, o Mário é advogado, é radialista, é advogado, e ele atua ainda em Torres, não mais como radialista, ele saiu da rádio onde ele mantinha um programa durante 4, 5 anos, e, o Mário, e aí continua advogando, né? Tem seus clientes, seu escritório em Torres. E aí ele é apaixonado por comunicação, surgiu a ideia de fazer alguma coisa voltada para o município de Torres dentro de uma ideia diferenciada. Fazer um jornal voltado para a comunidade, né? Fazer um jornalismo comunitário, né? Diferente do que outros meios vinham fazendo, não é? E aí a gente, o Mário está voltando para a nossa live, e aí surgiu a ideia da gente fazer esse informativo, da gente fazer essa publicação, né? Mário, caiu tua conexão aí, eu estava tá difícil. Pronto, voltou, Mário. Cara, Mário, eu estava explicando para o pessoal, falando um pouco de mim, explicando como é que foi a ideia do projeto, né? Diz para eles que tu és advogado, radialista em Torres, e a gente conversou sobre a vontade de ter, sobre a ideia de ter uma publicação diferenciada aí no município, né? Então, eu quero que a partir daí, então, tu complemente aí a tua apresentação e a ideia que nós tivemos aí em março. Eu e o Humberto já somos amigos, hoje eu estava calculando mais ou menos em torno de 25 anos, que já traz a nossa idade. Não precisa dizer a idade. E essa ideia foi socializada, a ideia foi trocada no sentido de levar informação, criar um veículo de comunicação para levar informação de caráter institucional a essa comunidade local de Torres, levando alguma informação da qual as pessoas possam fazer uso, né, para o exercício da sua cidadania,
e a partir disso até usar essa informação como uma ferramenta, né, para o seu dia a dia, enfim, né, e também cada um de nós trazemos, né, Humberto, no nosso repertório, na nossa bagagem, alguma experiência a fim de contribuir e colocar qualidade, né, dentro enfim, das nossas limitações, mas qualidade no conteúdo que está sendo desenvolvido, então, nesse projeto. Eu atuei durante 4 anos, mais ou menos, na Rádio Cultural FM de Torres, onde no início ali eu comecei como comentarista, né, fazia alguns comentários semanais. Logo após esse período, que durou mais ou menos em torno de uns 6 meses, eu tive a oportunidade, logo após que eu acabei meu curso de produção executiva de rádio e TV, em produzir um programa semanal chamado Espaço de Entrevista, em conjunto lá com o Nelson Pérez, da Rádio Cultural FM, que ocorria aos sábados, né, todos os sábados, das 10 ao meio-dia. Era um programa em formato de mesa redonda, que começou inicialmente em torno com horário com duração de 1h30, e em decorrência do seu sucesso, passou até 2 horas. E nesse programa a gente desenvolvia pautas, subpautas, assuntos de interesses diversos, né? Nós passeávamos, né, por diversas áreas. E nesse mesmo sentido, né, eu tento trazer para esse projeto a mesma qualidade que tinha lá no programa Espaço de Entrevistas, que eu produzia e apresentava com o Nelson Pérez todos os sábados, das 10 ao meio-dia, na Rádio Cultural FM de Torres. Uma coisa que eu estava conversando com o pessoal nesse curto espaço de tempo que tu ficaste fora, né, por causa da queda do teu sinal, eu estava explicando para o pessoal que a ideia do projeto em preto e branco é fazer um jornalismo comunitário, né, é fazer um jornalismo realmente voltado para a comunidade, né, assuntos pertinentes a carências, né, a pessoas, né, sobretudo retratar pessoas da comunidade que têm algum destaque aí em Torres, né. É importante a gente fazer a gente retomar esse tipo de jornalismo que hoje não é mais praticado. Hoje o jornalismo está muito voltado para questões mais políticas, aquele jornalismo de antigamente, de ser realmente social, né, de ser uma comunicação social, de realmente apresentar as carências. Claro, hoje ainda é feito isso, né? Não vamos ser tão drásticos, mas muito menos do que já foi feito um dia. E é importante a gente retratar essas pessoas, retratar o cotidiano delas, porque é uma forma da cidade se conhecer e muitas vezes isso até melhora a autoestima da própria comunidade, que eles passam a reconhecer talentos que tem na sua região que muitas vezes eles não conheciam, né? Então, nessa primeira edição que está circulando agora aí em maio em Torres, o pessoal já pôde... E uma coisa importante, antes de... Uma coisa importante também que é de salientar, que o nosso informativo ele circula gratuitamente em Torres, né? Ele não é vendido, ele é distribuído gratuitamente, porque nós temos o entendimento que a informação é um direito de todos, né? Então todos devem ter acesso à informação, não tem que pagar para ter esse tipo de conteúdo. Então, como disse, a gente retratou bem, né, alguns fatos ligados à cidadania, né, nessa primeira edição, fatos ligados a pessoas aí do município também, né, e queria que tu aprofundasse um pouco mais em relação à nossa primeira edição, né, dar um parâmetro geral de como foi a primeira edição, de como foi
produzida, né, a nossa primeira edição. Então, eu gostaria que tu conversasse um pouco, falasse um pouco sobre isso aí para o pessoal ficar mais inteirado sobre o jornal. Bom, a produção do jornal, eu não, na verdade, assim, falar bem a verdade, eu nunca tinha participado da produção de um jornal, né? Eu nunca tinha participado. Embora, como foi falado, a gente tinha ideia, mas eu me recorri, né, ao Humberto, que é um profissional, né, um jornalista com experiência, né, e a minha experiência na área de comunicação social vem do tempo, né, eu tive uma pequena experiência na época, no final da adolescência, estagiei durante 2 anos em agência de publicidade e tal, onde eu aprendi muita coisa, e depois eu fui ter um novo contato com a área de comunicação social, fazendo o curso de formação em locução de rádio e TV, com as devidas habilitações e de produção executiva de rádio e TV. Mas que é diferente, são veículos diferentes da mídia expressa, que é diferente. Então, o processo de produção se deu através de uma seleção de assuntos que eu achei atinentes, eu levei para o Humberto, onde nós conversamos, o Humberto via a possibilidade, não só a possibilidade, mas de como a gente deveria falar desses assuntos, né, a fim de levar a informação, e na minha leitura, na minha humilde leitura como leigo, né, eu acredito que ficou, nessa primeira edição, algo muito eclético, assim, trouxe a identidade do projeto, assim, ou algo muito próximo, né, porque, claro, como espaço, né, eu não quero fazer uma justificativa, assim, e tal, né, mas para limitar as questões de competência, não é isso. Mas como o espaço do jornal não é muito grande, então há necessidade de haver seleções, né, critérios mais digamos, rigorosos para se selecionar os assuntos e também selecionar a forma como se vai falar desses assuntos, né? Então, isso é muito importante. Então, a produção foi muito, acho que, democrática, foi muito socializada entre nós, trocamos muitas ideias de que forma iríamos falar, como eu vou falar aqui, só dos tópicos das pausas, de como a gente iria falar de um presídio feminino em Torres, né, de que forma a gente iria falar de um programa que beneficia essa clientela do presídio e falar de uma maneira que as pessoas não se ofendam, né, de forma respeitosa, de que forma nós iríamos falar na questão de, entre aspas, de poesia, mas também jogando com a questão de religiosidade, entre outras coisas, né? Então, eu acho que nós fomos, digamos, acho que muito oportunos, né? Ao manejarmos assuntos tão, digamos, delicados, assim como a questão da pauta da mulher negra em Torres, assim como outras questões que nós tratamos na primeira edição. Eu não sei para ti, Humberto, como é que foi lidar com essas pautas, assim, houve algum tipo de complexidade ou não? Cara, assim, ó, só para fazer um parênteses antes de falar sobre isso daí, que é importante a gente salientar que a gente está fazendo é um jornal, né? É impresso, jornalismo impresso, algo que hoje está totalmente não, mas está caminhando para uma seleção natural, onde só aquelas empresas mais fortes, mais preparadas vão sobreviver. E a gente está indo nessa contramão. A gente começou um projeto que a gente entende que Torres ainda tem muitas áreas carentes, né? Muitas áreas periféricas ali que o pessoal não tenha ainda aquelas condições de ter acesso a meios digitais, a estar tendo que investir, tendo que ter algum gasto, né, para navegar pela web, para ler conteúdo. E a gente está fazendo uma tiragem direcionada para esse público, né? Então,
É realmente um tipo de jornalismo comunitário, onde a gente está distribuindo jornal para a comunidade, dentro das suas áreas mais dos seus bairros mais carentes, mais afastados, né? Gente mais simples está tendo o direito de ter informação, de ter o acesso à informação. E com relação a essa primeira edição, eu acho que a gente foi muito feliz, né, na escolha das pautas, né, porque a gente navega por diversos assuntos, né, e sem entrar em polêmica, A gente fala sobre esse projeto muito importante dos presos, voltar, né, depois que ganha... Voltar a confiar, projeto Voltar a Confiar. Isso, exatamente, depois que o preso cumpre a sua pena de ser reinserido, ser inserido novamente no convívio social, né? É muito bacana essa cartilha que eu acredito que muita gente desconhece, né? Muita gente desconhece, e a gente teve a oportunidade, através de ti, da tua amizade com a assistente social que participou da elaboração desse conteúdo, né? De nós fazermos uma síntese, né? Do que é esse projeto, das pessoas conhecerem um pouco mais, né? E a própria poesia do Bruno Negrão, né, que trata de religiosidade, mas sem ser aquela coisa agressiva, né? Ele faz um comparativo, e se Jesus fosse negro, né? Será que seria tão... Será que a vida dele teria sido mais complicada ainda se fosse hoje, né? Como é que seria a vida dele, né? Porque a gente sabe todo o problema que a questão racial enfrenta, que o negro enfrenta no Brasil, né? No Brasil não, no mundo inteiro, né? Hoje a questão racial ainda é muito forte, o preconceito racial é muito forte. E a entrevista, né, com a professora, com a professora de capoeira, com a Cris. Isso, com a Cris, muito, muito interessante a história dela, né, cara, as vitórias que ela teve, as convicções, né, dela, na questão de trabalhar a identidade do negro, com que a criança negra, desde pequena, já conheça a sua história, saiba quem são os personagens, né, que ajudaram a construir a identidade do negro, que lutaram, né, para que o negro tivesse uma melhor qualidade, né, uma melhor qualidade de vida, que tivesse menos preconceito, que sofresse menos, né, com a sociedade. Então, eu acho que... Só me dá uma parte. Eu acho interessante que a matéria da Cris, ela não deixa de fazer autocrítica. Exatamente. Né? Uma coisa que eu achei muito interessante, ela não deixa em nenhum momento de fazer a autocrítica. E isso é muito importante. E isso é muito importante até para ter o que a gente chama a dialética, né? A questão da ciência dos comentários e tal. E isso foi, acho que, fundamental, né? O bacana é que na conversa com a Cris, poxa, eu conversei com ela quase 1 hora, né? Eu imaginei que seria uma conversa rápida, assim, a gente deu 50 minutos de entrevista, assim, num papo bem tranquilo, pelo menos da minha parte, eu achei bem agradável a conversa, né? Não sei se ela achou a conversa agradável também, mas eu achei que foi uma conversa super agradável, assim, e o bacana é que ela não fugiu das respostas, né? Ela não fugiu dos questionamentos, né? Uhum. Ela não... O que ela entende por certo, ela fala, o que ela entende que está errado, ela fala também. Ela não tentou maquiar nada para querer passar uma imagem, assim, de daqui a pouco a de boazinha, né? Ele disse, não, eu não concordo com isso, eu acho que isso aqui está errado, eu acho que isso aqui está certo, acho que isso aqui está errado, acho que o pessoal de Torres pensa assim, mas na minha opinião, deveria pensar assado, né? E eu acho que isso aí foi muito bacana, cara, foi uma conversa muito proveitosa com a Cris, e que eu acho que só agregou ainda mais ao conteúdo da nossa primeira edição. Eu acho que a Cris, ela agrega a figura da mulher, que ali tu deixou bem claro, né, que ela tem uma atividade como empresária também, né? Sim, verdade. Como professora de capoeira, como ativista. Então, sim, ela aglomera várias atividades de uma forma, e
uma certa habilidade e muita valentia, né? Porque ela é mãe, né? Ela tem uma família, ela tem várias atribuições, mas ela parece lidar muito bem, né, com essas várias responsabilidades de forma concomitante, né? Parece que ela se sai muito bem, né? Verdade. E outra coisa também que eu acho que, outra matéria que eu acho que também ficou bacana, e de forma sucinta, foi a questão ali, que a gente está falando de Torres, né? A gente está falando de um lugar, Torres, ela traduz, de certa forma, acho que um conjunto, quem sabe, da fauna e da flora, ali naquele casamento, Humberto, do mar, né? Com o contraste ali da Serra do Mar, as torres, né? Enfim, todo aquele conjunto de fauna e flora, e não tem como a gente não falar sobre a questão ligados a esses assuntos, né, como fauna. E a gente fala ali da pesca predatória e tal, e foi pauta, né, de um programa na Rádio Cultura FM, junto com o meu colega radialista, o Lauro Santos, e também o Nelson Pérez, e é importante, a gente não pode deixar também de falar dessas questões que Torres está diretamente ligada, né? Sim, verdade. Esse problema de pesca predatória, eu acho que todo município, acho, do litoral sofre com isso daí, né, cara? Os pescadores têm uma concorrência desleal com esse pessoal que pesca por esporte, que não, como é que eu posso dizer assim, não se utiliza das técnicas corretas, do material correto, daqui a pouco vem com aquele arrastão, já acaba com, já puxa junto aqueles peixes menores, que daí não tem oportunidade de crescer, né, de ganhar tamanho, para daqui a pouco, mais adiante, ser a fonte de renda dos pescadores, né. E foi bem bacana, cara. Foi bem interessante a gente ter lembrado isso aí também na edição. E aposto que não está muito diferente hoje ainda essa questão de pesca predatória lá em Torres, né? Provavelmente. E outro assunto que foi, e não teria como deixar de falar em política, né? Porque mas falando bem leve, mas de uma forma bem leve, bem sutil. Para não dar polêmica, né? Até para não polarizar, mas de certa forma nós falamos de uma maneira muito objetiva, né? Também referendando um programa que teve como pauta também lá no primeiro bloco, lá no programa Espaço de Entrevista da Rádio Cultura FM, falando sobre a questão de novos perfis políticos, né? Nós estamos num ano eleitoral, onde teremos eleições municipais, eleições para vereador e na majoritária para prefeitos, né? Sim. E embora estamos com a pandemia, mas pelo que eu saiba, até as últimas informações, não foram ainda adiadas as eleições. Então, não teria como não falar sobre as eleições desse ano, né? E a própria questão da necessidade, né, de novos perfis políticos, né? Me parece que a situação política ela está pedindo, exigindo, né, novos atores, né, novas figuras políticas no cenário brasileiro. Não sei se concorda. Não, concordo. Eu acho que o brasileiro, de uns tempos para cá, está vendo que a velha política já não está mais trazendo resultados para o país, né? Mais do que nunca, copiando o Faustão, né? O Faustão gosta de falar, né? Mais do que nunca, né? Mas acho que mais do que nunca o brasileiro está buscando novos nomes para ser representado, né, lá seja no Congresso, seja na Prefeitura, seja na Câmara. Tanto que a gente pode ver que na última eleição para prefeito, muitos prefeitos jovens foram eleitos, né, prefeitos com idades assim, não eram mais aquelas velhas figuras, aqueles prefeitos
aqueles políticos mais antigos, né? Mas tudo prefeitos assim da nossa faixa etária, da nossa geração, assim, que são, né, novos comparado com outros tantos que tinham, né? Então a gente percebe que o brasileiro está buscando, na realidade, assim, o que eu percebo que no mesmo momento que o brasileiro ele quer esses novos políticos, ele tem medo do novo, né? Ele tem medo de eleger gente nova, e aí a gente vê, pô, teve uma boa renovação na Assembleia, teve uma boa renovação na Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre, só que tu vê assim que muitas daquelas figuras continuaram sendo reeleitas. Então o eleitor está fazendo uma mesclagem, né, de novos políticos com os antigos para ver como é que como é que funciona a coisa, né, para ver se surge algum efeito, se o Brasil, o Estado, a cidade, ela sai do atoleiro que está e comece a crescer novamente, né? Que saia dessa crise que a gente já está há anos, né? Mas eu acho que a eleição esse ano vai revelar um novo perfil, vai revelar vários novos perfis de políticos. Eu acho que a renovação vai ser muito grande, vai ser uma renovação muito grande aí em nomes, em figuras, que vai servir de lição para esses mais antigos verem que está na hora de se atualizar e daqui a pouco sair e dar espaço para a gente mais nova concorrer, né? Não, e quando a gente fala em novos perfis, note bem, são perfis, Humberto, que não necessariamente são oriundos do meio político. Sim. Porque a minha leitura pessoal é que tu, para fazer política, não necessariamente tu precisa estar ocupando um cargo eletivo, né? Tu pode fazer política no teu bairro, na tua associação de bairro, pode fazer política numa associação de pais e mestres, enfim, pode fazer política em vários outros locais onde tu vê a possibilidade, um campo fértil, de fazer algum trabalho institucional, de benefício coletivo e tal. Então, me parece que digamos, parte da sociedade já percebeu a necessidade de se voluntariar, né, a essas funções, de alguma maneira, e dar o seu recado. Eu não sei se a palavra seria se aventurar, mas se você já possui, de alguma maneira, né, algum desejo de se fazer, de repente, de ampliar até um trabalho que já vem sendo feito, né, um trabalho social, né? A gente tem tantas pessoas fazendo trabalhos sociais, Humberto, no anonimato, né? Trabalho com crianças, pessoas portadoras de necessidades especiais, enfim, né? Ou com população em situação de vulnerabilidade, né? Então, existe tanta gente fazendo trabalhos aí no anonimato, e quem sabe, se utilizando a estrutura do Estado, né, quando eu falo estrutura, um cargo eletivo, onde poderia usar esse cargo como uma ferramenta de buscar maiores recursos até para atender, né, de uma melhor forma esse trabalho que já é, quem sabe, desenvolvido no seu bairro, na sua comunidade, né, no seu município, né? Então, eu penso dessa maneira e vejo e sinto isso, né, no dia a dia, né? Uma necessidade que as pessoas têm de querer participar. Só que, por outro lado, não sei tu, mas eu me lembro que muito pouco nós somos incentivados, ou quem sabe nem exista esse incentivo na escola, né? De nos tornarmos, sermos incentivados pelos educadores, de nos tornarmos agentes políticos, né? Digamos, de uma maior amplitude, uma maior ingerência dentro da gestão pública. Né? Falaste em escola, eu que me lembro, assim, na minha época de escola, cara, o que a gente tinha voltado com essa questão do trato com pessoas mais carentes, eram visitas que nós fazíamos a alguma região mais pobre, né, cara? Mas era só aquela visita também, né? Nós íamos lá, conhecíamos a realidade, às vezes era ali numa das ilhas do Guaíba, né, que nós visitávamos. Eu me lembro de ter ido uma vez só,
E mesmo assim foi uma passada rápida que a gente fez, e a escola a gente não... E isso que era uma escola particular, cara, era um colégio particular. Então, realmente, assim, se depender das escolas, eu acho que isso aí não vai ser estimulado nas pessoas, né, cara, na criança. Então, eu acho que isso aí parte muito mais das famílias sentirem, conhecerem as necessidades, né, a carência que existe ao seu redor, né, às vezes na rua de trás de ti tem gente que vive em pobreza, daqui a pouco tu pode chamar teu filho, chamar amigos do teu filho, amigos teus, fazerem uma campanha e ajudarem aquela família, né? Isso, de certa forma, é política, né? Tu tá tendo tu negociar com as pessoas, tu conseguir negociar, não, porque a palavra fica feia, mas tu conversar com as pessoas, tu conseguires doações, isso aí é política, né? Tu está fazendo política, né? Tá fazendo uma política do bem, né? Porque quando a gente fala política, a coisa fica muito no lado negativo, só penso no lado ruim a palavra, da política. a palavra ela já está muito empichada, né? A palavra ela já está pegada, né? Mas, Humberto, o que eu ia te dizer? Nós poderíamos, já que acho que a gente está se aproximando, né? Indo para o finalzinho, né? Eu queria te perguntar uma coisa, eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal o que está vindo aí na segunda edição, né? Uhum. E tu falasse um pouquinho da versão online do jornal. Tá, só antes de falar isso aí, vamos tem um pessoal aqui que já mandou, tá comentando aqui na nossa live, só vou dar um oi pro pessoal, agradecer as pessoas aqui que entraram aqui, que deixaram uma palavra de carinho, de incentivo para nós aqui, o Reginaldo Trevisão, nosso amigo, né, Reginaldo, a Clarice Lopes, corretora, a Yara Lemos, desejando parabéns e muito sucesso nessa nova jornada, levando informação para pretas e brancos. Parabéns, equipe. Obrigado, Yara. O Rubem Pires Júnior, dando os parabéns para ti, para mim, pelo lançamento do jornal. Obrigado, Rubem. O Alisson Arthur Fênix, ótima iniciativa. Parabéns e sucesso nesse importante desafio. Obrigadão, Alisson. O Ricardo Lepa, meu amigo Ricardo Lepa, entrei agora. Valeu, Ricardo, continua aí com a gente. César F. Dani, parabéns, sucesso, que conquiste o que almejas. Em nome da equipe do Em Preto e Branco, agradeço essas palavras de incentivo e tantas pessoas que já entraram, já saíram da nossa live aí e não comentaram aqui, mas que nos deram esse prestígio nesse nosso, vamos dizer, é uma live, como é que a gente diz, experimental, né? Uma live experimental, né, o embrião de muitas aí que tomara que venha pela frente. Com relação à segunda edição, que já está prontinha, né? A massa já está pronta, só falta botar no forno, passar e levar de volta aí para Torres. Essa edição é uma edição, as pautas um pouco mais ampla, né? A gente abriu o leque um pouco mais assim em relação à primeira edição. A nossa capa, o nosso destaque de capa, a ideia que tu trouxeste de uma entrevista que o prefeito de Torres deu ano passado no programa lá da Cultural FM, né, entre tantos assuntos, né, entre tantas pautas que ele abordou com vocês, a gente dividiu, né, a gente pegou alguns aspectos alguns pontos dessa pauta, né, para trabalhar em cima, mas o mais importante que a gente pegou disso aí foi uma frase que ele disse que quando ele assumiu, tu perguntaste para ele, né, se ele conseguiria cumprir tudo o que prometeu na campanha dele, e agora, no final da gestão dele, ele disse que não vai conseguir cumprir tudo, mas vai cumprir pelo menos uns 80%, 90%, ele vai conseguir cumprir. A gente sabe que dificilmente qualquer candidato vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu na sua campanha, né? É humanamente impossível, até porque tudo,
porque as coisas não dependem somente dele, né? Não depende somente dele. Tem muita. Ele citou a questão burocrática, tem muita burocracia que emperra, que atrapalha o andamento das coisas no país, né? Em especial em Torres também, para conseguir uma verba pública, tem que fazer um projeto, tem que passar pela Câmara, aí vai lá para o banco, aí o banco vê que não está do jeito que é, volta para a prefeitura, tem que fazer tudo de novo. Nisso tudo aí tu perde quantos meses disso, né? Perde meio ano, tu perde praticamente meio ano só nisso, né? E aí depois que é aprovado, quando é que vai vir o dinheiro? Né? O dinheiro não vai vir em seguida, o dinheiro vai levar, como ele falou, ele levou 2 anos para chegar o dinheiro do projeto que estava aprovado já há 2 anos e não tinha vindo dinheiro ainda, né? E aí, então, como é que tu vai trabalhar assim, né? E ele salientou ainda que pegou a prefeitura com uma dívida maior do que ele imaginava, né? Conseguiu sanar essas dívidas, conseguiu pegar dinheiro para investir no município, né? E naturalmente ele não ia conseguir cumprir o que ele tinha se proposto na gestão dele. Mas aí a gente elencou alguns aspectos assim ligados à cultura, turismo, infraestrutura do município, né? E para ver assim o que ele prometeu, como é que ficou aquela situação, né? Cumpriu? Não vamos dar spoiler do que cumpriu e não cumpriu, né? Não vamos, o pessoal vai ter que ler o jornal, né? Então, alguns aspectos que ele se propôs a fazer e não conseguiu, outros que acabou não acontecendo como esperava que acontecesse, né? Alguns que ainda está em conversas para ver como é que vai ser a melhor forma de colocar em prática. Né? Mas foi uma pauta bem interessante com o prefeito de Torres. Tenho certeza que quem vai ler vai gostar, vai curtir esse assunto. A outra pauta com o nosso amigo carteiro, né? Fugiu o nome dele agora. Rudinei. Com o Ruth. Também foi uma conversa bem interessante, assim, ele é carteiro aí em Torres, ele tem um trabalho social também, né, que ajuda com o Centro Espiritualista aí de Torres, fazer trabalho com o pessoal de rua, né, com os moradores de rua, levando alimento, agasalho, tentando tirar aqueles que querem realmente sair da rua, né. Foi uma pauta bem bacana, assim, bem interessante, né, cara? É uma pessoa que tem pretensões políticas, aí em Torres, tem umas ideias bacanas, e daqui a pouco ele se encaixa dentro daquele perfil de novos políticos que a gente tratou na primeira edição, né, cara? E uma conversa também com a mãe Cristina, né, Cristina de Oiá, né, pessoa também com uma história bem bacana, pessoa daqui de Porto Alegre, que foi aí para Torres, né, que enfrentou aí um preconceito, aí uma resistência inicial do pessoal, que não foi só ela, a própria a Cris também já tinha comentado que o pessoal que chega de fora, assim, em Torres tem uma certa resistência, assim, né, cara? Olha, meio desconfiado, assim, diz, não, chegou de fora, o que ele quer, né? E ela conseguiu superar tudo isso aí, ela venceu essa resistência inicial. Tem o Ilê dela aí também, há anos recebendo, já está com vários filhos de santo, né? E uma coisa bacana da pauta com ela, que ela citou um culto ecumênico que tem aí em Torres, que reúne católicos, que reúne representantes das religiões afro, reúne espíritas, reúne evangélicos, luteranos, sabe? E a ideia partiu de um padre, isso que foi o mais bacana, né? O padre convidou a Cris, fizeram juntos, e já é o 4º ou 5º ano consecutivo que tem. Esse ano a gente não sabe como é que vai acontecer em razão da Covid, né? Mas foi muito bacana, cara. São histórias bem bacanas nessa 4ª edição, né? Nessa 4ª edição, não, nessa 2ª edição. E o negócio que a gente está trabalhando nessa edição agora, a gente está com um perfil agora, uma fanpage agora no Facebook, né, que a gente vai trabalhar a questão de conteúdo, a gente vai trabalhar paralelamente o jornal impresso e a mídia social, o Facebook, é o canal que a gente vai trabalhar, é o Facebook, né, e no próprio Facebook, né, já
Alguns dias atrás eu coloquei um link para a gente ter a versão, como a gente chama, a versão flip do jornal, que é aquele jornal, tu folhear o jornal na tela do computador, né? Então, quem porventura quiser ler o jornal e não é de Torres, né, não mora em Torres, quiser dar essa força, prestigiar o nosso trabalho, né? Então ela vai poder acompanhar através da nossa fanpage no Facebook, né, que é facebook.com/, em preto e branco jornal, né? Isso aí é o endereço para o pessoal que quiser dar uma apoiar, dar uma força para o nosso trabalho. E vai ter a versão flip do jornal para o pessoal também dar uma folhadinha. Pode baixar o PDF, se quiser fazer o download para dentro do computador, para ler o PDF no computador, também está disponível gratuitamente para as pessoas fazerem isso. E, Mário, uma coisa que eu me lembrei agora, que a gente não falou ainda, a gente não explicou ainda para as pessoas o porquê desse nome em preto e branco. A gente falou de tudo, mas esqueceu de explicar o porquê do nome para as pessoas. Lembra aí. Agora deixa para tu falar. Não, justamente porque eu e o Humberto, embora nós somos amigos, né, mas nós temos, digamos, pensamentos, tem uma certa dicotomia, né? A gente, de repente, às vezes, a gente, digamos, temos, às vezes, a mesma forma de pensar e não necessariamente visamos o mesmo resultado, ou visamos o mesmo resultado, mas a forma de pensar é um pouquinho diferente. O Humberto é bastante crítico, né? E eu acho que uma coisa importante é você conviver com pessoas que não pensam necessariamente ou que concordam necessariamente sempre com você. É uma oportunidade que você tem de crescer, de evoluir, né, de refletir, de fazer autocrítica. E quando tu convive com pessoas que te obrigam a fazer isso, né, a rever a forma, às vezes, de tu pensar, de tu agir, né, e enriquece, e acaba nos enriquecendo, porque a gente conviver, né, com pessoas que pensam diferente, ou que trabalham uma visão de mundo diferente, e a gente aprende a viver com essas diferenças, a gente acaba ganhando e muito com isso, amadurecendo, né, e tendo uma visão mais, digamos, democrática e socializada, né, de tudo, né. Então, a questão do branco e preto, justamente, é uma provocação, né, é a questão de uma visão, quem sabe, de um mundo preto e de um mundo branco, ou de um mundo branco e de um mundo preto, ou de algo junto, convivendo junto, e também porque existe uma referência minha, muito pessoal, e de outros amigos, que quem sabe mais tarde, vou postar, e um deles é o Reginaldo, né, que, como eu falei, eu conheço o Humberto já há mais ou menos em torno de 25 anos, e eu conheci o Humberto dentro do movimento, acredito que é um dos maiores, pelo menos acho que na época quando eu entrei, acho que era o maior ou um dos maiores movimentos de jovens da Igreja Católica, que é o CLJ, e o Humberto era presidente de uma, chama-se célula, dá para chamar célula, que era, né, de uma determinada paróquia. Eu acho que você fala assim. E o Humberto era visto como um grande mediador, um grande conciliador entre as diferenças. Muitas vezes ele tomava decisões que não agradavam a ele, mas de repente era o certo a se tomar naquele momento. E as pessoas acabavam se identificando muito com aquela imparcialidade, digamos, rebelde. Né? Uma imparcialidade... digo rebelde que muitas vezes tu tem que tomar decisões que de repente tu não é muito simpático, mas aquilo é o certo, né? Então, por isso, de certa forma, essa provocação, né, branco e preto e tal, porque o Humberto, ele traz, na forma dele ser, acho que é da tua própria essência, essa questão de tu conviver, digamos, usando uma palavra mais jovial, né, de boa com as diferenças, né? E eu acho que isso aí e sempre foi assim, não é agora. Isso sempre foi uma característica tua. Então,
essa questão do branco e preto, da diferença, da provocação, né, do estar junto, do branco e do preto aparentemente parece, né, uma coisa diferente, e não é, né? Enfim, então foi nesse sentido, né? Nesse sentido provocativo. E não é à toa, Alberto, queria até te falar, na questão da distribuição do jornal, as pessoas elogiando a forma como tu redige, tu escreve, né? E tu dá sentido, né? Tu dá voz às pessoas que são entrevistadas, né? As pessoas se identificam dizendo, não, é isso mesmo que eu falei, realmente ele botou aquilo mesmo que eu falei. Legal. Quer dizer, tu não fez nenhum filtro pela tua opinião, não, mas, né? Que acaba não, né? Acaba não tendo uma certa autenticidade, né? E como tu mesmo, uma vez a gente conversando agora há pouco tempo, tu mesmo me disse, né, que tu não é muito simpático ao que tu chama de novo jornalismo, né, que se diz, né? Não gosto. Né? Então, e nem eu, né? E nem eu, até porque isso não tem nada a ver conosco e com aquilo que a gente se propõe através desse projeto. A gente já está passando um pouquinho, mas o papo tá bom, né, cara? Não, eu sou de uma época que o jornalismo não tinha tanta frescura, sabe? Usando esse termo frescura, entre aspas, né? Para não. Porque o que eu aprendi na faculdade era o jornalista ele tem que falar, ele tem que reportar o que viu, ouvir os dois lados e reportar. Tu não tem que emitir opinião. Quem toma a decisão é o leitor, é o ouvinte, o telespectador. Então, por isso que eu não gosto muito desse jornalismo de hoje, assim, as pessoas hoje está muito mais um jornalismo ideológico, está muito mais um jornalismo político, estão colocando o que acreditam, certo, o que do ponto de vista deles é certo, entendeu? E nem sempre é o mais correto. Então, eu sou um dinossauro do jornalismo, entendeu? Eu gosto do jornalismo como ele era feito antigamente, dessa ideia desse jornalismo mais comunitário, mais voltado para as pessoas, entendeu? Eu já fiz reportagem policial, já fiz reportagem política, já fiz reportagem esportiva, já fiz assessoria de imprensa para uma grande empresa, uma grande estatal do governo, e o que eu mais gostava de fazer eram as pautas de geral, que num dia tu estava retratando, tu estava lá numa comunidade mega carente, fazendo uma pauta para a campanha do agasalho, mostrando a realidade de gente que eu fui numa casa uma vez que tinha chovido, o telhado não tinha aguentado e tinha alagado a casa inteira com criança pequena dentro de casa, sabe? Depois tu sai dali, tu vai entrevistar um candidato a presidente, um negócio. Então, as pautas que eu mais gostava eram essas pautas voltadas para as pessoas, voltadas mostrando as necessidades, as carências. E o que me dava mais satisfação é que depois que tu fazia, que tu publicava essas pautas, as pessoas te procuravam e te agradeciam, diziam, muito obrigado, o pessoal foi lá, fez, arrumou, sabe, ajeitou, coisa que estava anos precisando, e tu não faz aquilo esperando o agradecimento da pessoa, mas tu fica feliz que o teu trabalho conseguiu, que o teu trabalho produziu um resultado satisfatório para alguém que há tempos estava buscando. E quando eu faço as entrevistas com as nossas fontes aí para o jornal, eu faço questão de gravar todas. Eu gravo todas as entrevistas pelo telefone, eu tenho a gravação, a escuto palavra por palavra para justamente tu não destoar tirar uma frase do contexto, que nem muitos gostam de fazer, tirar uma frase do contexto, daqui a pouco parecer uma coisa que a pessoa não falou, não era aquilo que ela disse, que não era, sabe, fugir completamente do sentido da frase e acabar, daqui a pouco, prejudicando alguém, prejudicando a imagem de alguém, o trabalho de alguém, porque não é à toa, a imprensa é o quarto poder e não é à toa. Tu sabe que uma frase maldita num jornal, numa entrevista de TV, numa rádio mal colocada, cara, tu pode jogar por terra o trabalho feito que levou décadas para ser construído, depois para reerguer, não vai ser mais a mesma coisa, né? E só sobre o jornal, também lembrando que o nosso informativo, ele começou de forma simples, humilde, de 4 páginas, né? E a gente fez questão do nosso projeto em preto e branco fazer a contracapa e a capa em preto e branco, né? E a capa a gente faz
quando a gente conversou, a gente faz no sentido de como se fosse uma revista, assim, sem aquelas coisas de manchete, aquelas coisas tradicionais, mas com uma mensagem forte, com uma chamada forte para atrair realmente a atenção das pessoas para aquele assunto que a gente vai trabalhar lá dentro do jornal, né? Então, o que mais que a gente pode dizer? A segunda edição já está pronta, né? Já está pronta. Até o final do mês deve já estar circulando, até o começo de junho, aí, os primeiros dias de junho, já deve estar circulando novamente em Torres, né? É uma edição muito bacana, tá bem variada. A gente já está trabalhando na terceira edição, já tem pauta para a quarta edição, né? Então a gente já está com o trabalho bem adiantado aí para o informativo, né? E eu acho que é isso. A gente. Outra coisa, eu gostaria de dizer o seguinte, Humberto, embora, claro, a gente vai tratar disso ali, acho que pela terceira edição, mas dizer que quem quiser receber a segunda edição e está aqui acompanhando a live, ou de repente, eu acho que tu vai disponibilizar, tu está gravando e vai disponibilizar depois, eu acho que acredito, né, na página do jornal, a gravação da live, a pessoa pode pegar o WhatsApp, está informado do jornal, no expediente do jornal, e caso ela tenha interesse em receber o jornal, que é gratuito, ela informe através do WhatsApp o nome e o seu endereço em Torres, e nós vamos ver a possibilidade de nós entregarmos, né, na casa dessa pessoa ou no local de trabalho. Vou deixar claro que é a pessoa que mora em Torres. Isso, a pessoa que mora em Torres. Estou dizendo a pessoa que mora em Torres. Agora, a pessoa que não mora em Torres, ela pode entrar em contato, dizendo, não moro em Torres, e daí a gente vai ver, de alguma forma, mandar aí quem mora fora de Torres e quiser, a gente pode mandar o PDF da edição para ela ter no computador. Claro, ela pode acessar pela própria fanpage do jornal, o link ali para edição online. Claro. Né? E era isso aí, né? Mais alguma coisa a ser declarada? Não, acho que valeu, acho que o recado foi dado, né, para todas as pessoas desse nosso projeto aí que está em desenvolvimento, e queria desejar aí para todas as pessoas que nos acompanharam e estão nos acompanhando e que vão ainda assistir essa live aqui, que vai ficar disponível a sua gravação na fanpage do jornal, que se cuidem, né, usem máscara, né, procurem fazer higiene com água, sabão, álcool gel, enfim, as pessoas que não tem uma outra saída e tem que sair, trabalhar, enfim, né, redobrem-se, cuidado e tal, mas que tudo isso, se Deus quiser, vai passar. Vai. Agradecer ao pessoal que passamos um pouquinho do tempo que a gente tinha previsto, mas foi muito bacana e espero que todos tenham curtido, tenham conhecido, né, um pouco mais do nosso projeto. Quem quiser colaborar também, né, com alguma sugestão, mandar algum comentário, isso é sempre tudo muito bem-vindo, né, e só ajuda no crescimento, né, do nosso trabalho. Mário, brigadão pela participação. Pessoal aí que comentou, aí que mandou recado para nós também, através aqui do Face, muito obrigado. Clarice Lopes, corretora, parabéns, sigam firme. Obrigadão, Clarice. O Adão, parabéns, sucesso. Valeu, Adão. Então, pessoal, muito obrigado novamente, assim, pelo apoio aí, para quem acompanhou desde o primeiro minuto até aqui, obrigado pela paciência, né? Obrigado pela paciência, pelo carinho. E para não perder o costume, um grande shalom a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus, cuidem-se e não deixem o Covid chegar perto de vocês. Valeu? Valeu, um abraço. Abraço.